Então nós vamos nesse momento estudar sobre a volta de Jesus. Jesus prometeu que voltaria. Ele nos diz a sua promessa. Só no Novo Testamento existem cerca de 300 promessas da volta de Jesus. Aqui em Hebreus capítulo 9, verso 28 nos diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Essa é apenas uma das 300 promessas. Mas a promessa mais forte está aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, de 1 em diante, que nos diz: não se turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então aqui está a promessa mais frisante aqui, que, pelo próprio Jesus, que na casa do Pai, ou seja, no céu, há muitas moradas, existem muitas moradas. E ele diz: se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos receberei para mim mesmo. Fiel é quem prometeu, e as suas promessas são certas. Ele cumprirá as suas promessas. No Antigo Testamento, Enoque, o sétimo depois de Adão, ele próprio profetizou sobre esta segunda vinda de Jesus. Diz lá em Judas, versos 14 e 15, também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre santas miríades. Enoque profetizou que o Senhor haveria de vir com todos os seus santos anjos. Jesus voltará de que maneira? Em espírito, porque existem crenças de que dizem que Jesus não vem em pessoa, ele vem só em espírito. E que algumas crenças dizem que ele já veio e fundou o reino espiritual aqui mesmo. Mas vamos ver o que a Bíblia nos diz. Antes dele subir ao céu, ele diz aqui em Lucas, capítulo 24, verso 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes, eu tenho. Respondendo essa pergunta, Jesus vem em espírito. Esse texto nos diz e nos prova como que Jesus ressuscitou, em espírito ou em carne e osso. O texto nos prova que Jesus ressuscitou em carne e osso. E nós vamos ver que ele subiu ao céu dessa mesma forma. Assim como ele ressuscitou em carne e osso, também da mesma forma, a Bíblia nos esclarece que ele subiu da mesma forma. Atos capítulo 1, verso 9 a 11, nos diz: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: por que estáis olhando? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá outra vez, do modo como o viste subir. Jesus ressuscitou em carne e osso, não em espírito. Passou todos aqueles 40 dias com os discípulos. E quando ele subiu ao céu, ele subiu da mesma forma que ele ressuscitou, em carne e osso. E ao ele subir, e os discípulos olhando, 2 anjos se puseram ao lado deles, dizendo para eles: por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá outra vez, de que maneira? Em espírito? Não, a Bíblia nos esclarece: do modo como o viste subir. Como ele subiu? Em carne e osso, e de maneira visível. Diz aqui: virá outra vez do modo como o viste subir. Aqui já nos esclarece que ele vai vir
Tanto vai vir em carne e osso, mas vai vir de uma forma visível, aonde todos vão ver. Assim como os discípulos estavam vendo ele subir, vão ver também ele descendo. Sua vinda será visível? O texto lá de Atos nos diz que sim. Mas alguns dizem que só quem vai ver aos olhos da fé. Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Mateus 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então não é só os olhos da fé que vão ver, são os olhos da carne. E não só os discípulos, não só os seus seguidores, mas até mesmo aqueles que participaram da morte de Jesus. Diz aqui: todo olho verá. Todo olho verá. E aqueles que não estão preparados vão ficar atemorizados, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Até os ímpios, os descrentes, os irreverentes, verão Jesus. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Veja que um texto vai confirmando o outro. Todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Até mesmo aqueles que participaram da morte de Jesus. Eles vão ver Jesus vindo sobre as nuvens. Vão ver aquele que eles rejeitaram e crucificaram. Então todo olho verá. Jesus virá com todos os seus anjos. Mateus 25, verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Jesus vem com poder e majestade, com todos os anjos do céu. Vem tocando trombeta. Todos os anjos acompanham Jesus na sua vinda. E como nós já vimos, todo olho verá. Jesus dará a cada um a sua recompensa. Mateus 16, verso 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Cada um vai ser recompensado conforme as suas obras. A volta de Jesus, ela vai ser de forma audível. Já vimos que vai ser de forma visível, todo olho vai ver. Mas todos vão escutar a volta de Jesus? Será que vai ter alguém no mundo que não vai escutar a volta de Jesus? O que a Bíblia nos diz? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu. Jesus vem com todos os anjos do céu, tocando trombetas. Não vai haver nada de secreto na vinda de Jesus. O som dessas trombetas ecoam por todos os 4 cantos da terra. E esse som vai estremecer a terra. Vamos ver o que vai acontecer com todo esse estrondo
dos sons de trombeta que esses anjos vêm tocando. Essas trombetas vão estrondar sobre todos os 4 cantos da terra, que a terra vai estremecer. As sepulturas vão se abrir e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vai se dar a primeira ressurreição. Todos os que morreram fiéis a Cristo vão ressuscitar nessa ressurreição. E depois, o que vai acontecer em seguida? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com os mortos que acabaram de ressuscitar. Esse arrebatado não é um desaparecimento secreto, como muitos acreditam. Primeiro se dá a ressurreição dos justos, diante do som das trombetas, que todos os anjos vêm tocando trombeta, e pela trombeta de Jesus, se dá a ressurreição dos justos, que agora juntamente com os que ficaram vivos, os justos que permaneceram vivos até ali, juntamente com esses que acabaram de ressuscitar, eles vão subir para onde Jesus está. Isso é o significado dessa palavra arrebatamento. Vão ser arrebatados da terra, levantados da terra. Não é desaparecer aqui e aparecer lá. Vão ser levantados da terra para onde Jesus está. Onde Jesus está? Num lugar onde todo olho está vendo. Ele está nos céus, numa certa altura, nas nuvens. E o seu povo vai ser levantado a encontrar com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Concluindo diz: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Encontra com o Senhor nos ares. E daí em diante, vamos viver eternamente com o Senhor, para sempre com o Senhor. Ao retornar Cristo, ele não toca o solo. O mesmo texto ainda, dentro do mesmo texto, 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17, diz: nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os que acabaram de ressuscitar, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Nessa vinda, o Senhor não toca os seus pés no chão. Ele paira nos ares, com todos os anjos do céu. E agora, os salvos vão ser levantados a encontrar com o Senhor nos ares. O corpo dos justos serão transformados, recebendo o dom da imortalidade. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 54, nos diz: transformados seremos todos, num abrir e fechar de olhos, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Os justos que ressuscitam, já ressuscitam transformados. E aí agora se dá a transformação dos que se encontram vivos. E aí receberemos um corpo incorruptível. Vão ser revestidos da incorruptibilidade e da imortalidade, ao encontro do Senhor nos ares. A morte, que reinou até então, será banida para sempre dentre os salvos. 1 Coríntios 15, versos 51 a 54, no mesmo verso, continuando. E quando este corpo corruptível se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então aí nós, os salvos, vão ser revestidos da imortalidade. A morte será banida para sempre da vida dos salvos. Tragada foi a morte pela vitória. E o que vai acontecer com os ímpios que estarão vivos por ocasião da vinda de Cristo? Os que durante sua vida não aprenderam a andar com Cristo se afastarão dele para que morram. Apocalipse capítulo 6, verso 15 a 17, diz assim: os ricos, os poderosos e todo o livre, todos os ímpios em geral, se esconderam nas cavernas
e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está sentado no seu trono. Então eles vão desejar a morte, vão pedir a morte para não ver Jesus vindo sobre as nuvens. E aí vão ser destruídos pelo esplendor da glória de Jesus. Os que aprenderam a andar com Cristo se deleitam no aparecimento do seu amado Senhor e Salvador, enquanto os ímpios estão lá pedindo para que as rochas caiam sobre eles, os justos estão dizendo: esse é o nosso Deus. Isaías 25, verso 9. Naquele dia se dirá: este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. A segunda vinda marca o fim da morte e dos problemas da vida. Marca um novo início. Segunda vinda de Cristo é o final de uma etapa. A morte vai ser banida da vida dos justos. Inicia-se uma nova etapa, uma etapa de vida eterna para os justos. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho, sem demora. Amém, Senhor Jesus. A vinda de Jesus está próximo, está às portas. Jesus deseja te salvar, a mim e a ti, a cada um de nós. Hoje nós temos oportunidade. Cristo está dando a oportunidade a cada um de nós. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje nós temos oportunidade. Depende de nós hoje escolher o nosso destino. Quando Jesus vier, qual vai ser o seu destino? Estará você com aqueles que estará dizendo: esse é o nosso Deus, a quem nós aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Ou estará você com aqueles que estão se escondendo nas rochas e nos rochedos, pedindo a morte, para não ver Jesus vindo sobre as nuvens, e depois ser destruído com o esplendor da glória de Jesus. Hoje nós temos a oportunidade de escolher o nosso destino. Jesus foi preparar lugar para todos que hoje aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Hoje é dada a oportunidade a você. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Cristo hoje te quer salvar. Hoje Ele está dando oportunidade. Hoje, não amanhã. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Que o Santo Espírito do Senhor possa tocar em cada um dos nossos corações, para que possamos aproveitar o pouco tempo que se chama hoje, para fazer um concerto com Cristo. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos guarde, desde agora para sempre. Amém. Louvado seja o Senhor.